Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite para participar do congresso. É a segunda vez que eu participo falando sobre adoção. Eu faço parte de uma equipe que há 20 anos trabalha com essa questão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Vara Civil da Infância e Juventude. Nossa atuação começa logo depois da promulgação do ECA, que impõe a presença da equipe técnica nas varas de infância e família. E nós organizamos, então, desde aquela época, o nosso serviço de adoção que atende a nossa cidade. E nessa trajetória de muitos anos, que a gente trabalha, nossa equipe, os profissionais de acolhimento, os operadores do direito, acompanhamos, temos acompanhado todas as mudanças nos arranjos familiares que têm acontecido nos últimos anos, e na adoção é diferente, ela acompanha as mesmas mudanças. Quando nós começamos a trabalhar a adoção de uma criança de 2 anos de idade, já era considerada um avanço, um sucesso, quando a gente conseguia, e hoje a gente consegue colocação até de adolescentes, evidentemente melhor número, não o número que a gente precisa e gostaria, mas, mesmo assim, é uma evolução. E, à medida que a sociedade evolui, os arranjos se modificam, os nossos desafios também se modificam. E nós vamos aí nesse trabalho que eu vou passar um pouco para vocês aqui hoje. Nossas formas de atuação, elas estão sempre em construção. A gente não tem um modelo acabado. Como as questões são dinâmicas, a nossa forma de atuação também tem que ter. Então, quando a gente fala de devolução, nós estamos falando das adoções tardias, em sua grande maioria. E o trabalho com a adoção tardia ele foi sendo construído à medida que nós fomos entendendo o que acontecia, dos sucessos, dos insucessos que a gente alcançava, e aí nós fomos aprendendo, fazendo mesmo, e continuamos aprendendo a cada dia. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre o livro, porque, afinal de contas, Só um minutinho. Eu posso levantar? Porque eu mexo e a coisa vai... Eu queria fazer um pequeno comentário sobre o livro. Não sei se todos leram, como esse congresso propõe essa interlocução com a literatura. O livro, para nós, psicólogos, psicanalistas, ele tem ele pode ser lido sobre um viés muito interessante, que é o viés do romance familiar dos adotados, que é para alguns autores que estudaram, que estudam a adoção, ele é mais do que aquela fantasia paradigmática que o Freud traz lá no texto dele de 1909. Ele pode ter um caráter organizador da dinâmica psíquica dos adotados. Então, é muito interessante ver todo o processo de idealização que a Cristina ela traz para nós a respeito da origem dela. Já no início, pelo menos eu percebi que se tratava de uma mãe psicótica, mesmo sem ler o final, e como que ela apresenta essa mãe para a gente, como que essa mãe entra no romance familiar que ela constrói, a dificuldade que ela tem, o conflito que ela tem de lealdade com a mãe adotiva, apesar de ser a mãe, e essa possibilidade que ela encontra de integrar as duas mães. E mesmo não sei se vocês observaram, assim, no momento em que a Gina Lemson vai estar aqui amanhã, a Gina vai falar disso, da criação do falso self, que ela cria claramente, e depois, ao final também, em algumas partes, no final não, quando ela já está pronta para a adoção, que ela não entende muito bem o que estava acontecendo,
mas que ela coloca também o temor dela da devolução, né? Ela coloca o temor de que não desse certo. Então, eu, né, vou começar aqui o meu texto a partir daí, tá? Bom, então a devolução é esse assunto incômodo, né? Assim, quando a gente está preparando os candidatos, quando a gente está trabalhando na habilitação, eu vou explicar um pouquinho sobre isso também. Quando você fala em devolução, porque a gente sempre está trabalhando para evitar a devolução, né? Às vezes até se perguntar, a gente está trabalhando por um sucesso, a gente está trabalhando para evitar a devolução, mas evitar a devolução é o nosso sucesso, né? Então, quando a gente menciona isso, seja com quem você conhece ou com uma pessoa que você está trabalhando, logo vem a expressão de horror, né? É a primeira expressão que a pessoa faz, espanto e horror. E esse é um temor que nós compartilhamos, assim, nós, os profissionais, os adotantes, né, pretensos, e as crianças, né? Elas também têm medo de serem devolvidas, né? E isso tem prejuízos muito grandes, como eu vou procurar mostrar aqui, né? A Maria Luísa Girardi é uma das autoras que eu acho mais interessantes. Ela pesquisou muito sobre a devolução, então eu vou aqui me utilizar de alguns trabalhos dela, de um trabalho dela especificamente, para falar da devolução. Ela escreve um texto cujo título é o seguinte: o que há de estranho na devolução de crianças adotadas? É uma pergunta, tá? E ela busca no dicionário mesmo, né, qual era o significado desse termo. Então, ela descreve lá, e eu vou aqui puxar o que me interessou mais, né, que seria restituir algo a alguém por não haver legitimidade sobre o objeto, o que para a autora, né, para a Maria Luísa, sugere, aspas, a apropriação indevida de algo que se entendeu não lhe pertencer, fecha aspas. Então, eu penso que esse significante de evolução aí, ele marca, de uma certa maneira, o lugar da criança devolvida como um lugar de um objeto, né? E do qual, assim, né, o desejo de se ver livre, né, incomoda profundamente, porque ele já traz, né, nele mesmo essa reedição dessa experiência do desamparo e do abandono. Isso toca todos nós, né? Todos nós somos tocados por esse abandono, por esse desamparo que as crianças sentem, né? Então, né, como eu já disse, quando eu estava refletindo sobre o tema da devolução, eu pensei assim, que em todos os momentos que a gente está trabalhando com as pessoas, né, com os futuros adotantes, a gente está sempre, né, através dos exemplos, ou de trazer para eles a realidade daquela situação, a gente está um pouco trazendo a devolução, né, tirando ela do lugar de horror, mas para que ela seja enfrentada. Bom, então eu vou, inicialmente, para quem não, acho que a maioria talvez não saiba, acho importante saber, como que as pessoas chegam, né, para se candidatarem para uma adoção, né? Então, a habilitação para adoção é um processo legal, né? Não é só um processo de etapas, é um processo legal, né? Então, são basicamente três situações necessárias, três demandas necessárias. Primeiro, a pessoa tem que ter documentos, então, na justiça tem que ter documentos. Tem lá os documentos que ela apresenta. Em Belo Horizonte, a gente também tem a possibilidade que seja feita uma sindicância, né? Então, os comissários de menores visitam, veem a situação daquela família. Um curso preparatório, que tem um caráter informativo, que aqui ele é realizado pela Promotoria da Infância, né, que vocês tiveram a oportunidade de ver, a doutora Matilde, acho que esteve aqui hoje. E uma parte que é realizada com os técnicos, que são os psicólogos e assistentes sociais do setor ao qual eu pertenço.
No que diz respeito à participação da psicologia nesse processo, né, ele vai acontecer em 2 momentos. Então, nesse curso preparatório e na elaboração do estudo psicológico, que o estudo psicossocial, dito assim, é a última etapa antes, né, de que aquele processo tenha uma sentença, né? Para nós, da psicologia, né, a gente vai buscar conhecer, em linhas gerais, né, com especial destaque aí, sobre o desejo de filiação dos sujeitos que nos, né, procuram, a coerência desse projeto e se ele atende ao melhor interesse da criança, porque esse é um princípio, né, que rege aí a proteção e a justiça da infância e os órgãos de proteção. A possibilidade daquelas pessoas que se apresentam de oferecer um ambiente que possa favorecer a formação de novos vínculos, ainda que a gente não está buscando uma família ideal, tá? Seja bem claro isso. Mas tem que ser uma família, precisa ser uma família, onde a criança possa compor os laços de afeto, construir uma relação de pertencimento, encontrar um lugar para ser quem é, com a história particular que ela traz. Então, na abordagem com cada um dos sujeitos que buscam adoção, nós vamos indagá-los individualmente, se for um caso de um casal também em conjunto, né? Como é que eles chegaram até ali? Essa é a primeira pergunta que eu faço quando eu começo uma habilitação, né? Você chegou aqui, nesse momento da sua vida, né? Por que você está nos procurando? E eu vou fazer isso para cada um, né? Mesmo que seja um par. Pode parecer questões que sejam questões muito óbvias, né? Mas muitas vezes é a primeira vez que aquele sujeito se vê interrogado sobre o desejo dele e, a partir daí, ele se interrogar sobre o desejo dele, sobre as repercussões daquela escolha que ele está fazendo naquele momento de vida dele. Quando é um casal que tem problemas de fertilidade, eles vão se interrogar sobre a posição deles diante dessa infertilidade conjugal, né? Sobre o luto ou a ausência do luto, da esterilidade, né, possível que eles estão vivendo. E é um momento também que a gente traz para a cena a criança real, né? Assim, olha, tem uma criança, essa criança é assim, né? E é muito interessante quando você percebe, assim, a pessoa chega, né, assim, semana passada eu estava conversando com uma, né, estava atendendo uma moça e ela falou para mim assim: quando eu cheguei aqui, né, que ela chegou lá no curso preparatório, eu tinha certeza que eu não ia nunca contar para minha filha que ela era adotada, ela quer ter uma menina. E eu tinha certeza absoluta, para quê? Quando eu sair daqui, eu tenho certeza que eu vou contar. Então, só por essa fala, eu já sei que ela tomou contato com essa criança real. A criança imaginária que ela está ali, né, que está gestando ali, ela não é essa criança real que ela vai encontrar, que tem uma outra história, né, outras questões. E aí, nesse momento que a gente trabalha esse contexto, é que a gente vai trazer o contraponto com essa criança imaginária. E avaliando, na medida do possível, que lugar a criança poderá ocupar na economia psíquica daqueles pais. Então, muitas das pontuações e as situações que nós vamos apresentar aos candidatos, que vão ter como base situações de risco, que potencialmente podem levar ao insucesso da adoção, se elas não forem bem equacionadas. Então, depois eu vou falar sobre alguns que eu considero os fatores de risco, não só eu, mas a literatura também, e acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Nesse confronto, às vezes, com a realidade, né, com o contexto todo, né, do que a paternidade adotiva propõe e do que a própria paternidade propõe, muitas pessoas desistem, né? Elas desistem naquele momento, ou pedem tempo, né? Vão manifestar assim, um temor maior de não conseguir compor laços com a criança, né? Que a vinculação não aconteça. Então, esse tempo da avaliação é um tempo assim, precioso, que não pode ser visto como um procedimento meramente burocrático, né? Ele é um tempo de delimitação de possibilidades, né? As pessoas entenderem o que elas estão fazendo ali e o que elas podem, né? Bom,
Quando a habilitação, então, chega a seu final e, né, as pessoas têm o seu requerimento aceito, aí é que elas vão conhecer a criança, né? Também com todo um procedimento. E aí é que esse projeto, de fato, ele é colocado, né, em questão, né? O desejo que sustenta aquele projeto, né? E ele vai ser colocado à prova diante daquela criança real, que está ali, né, diante dele. No que diz respeito às crianças que são colocadas para adoção, o perfil delas, né, são crianças que sofreram algum tipo de violação de direito, né, que foram abandonadas, que sofreram negligências, violências, ou que foram doadas, né, não tem só situações desse tipo. E essas crianças que estão acolhidas, o responsável ou os responsáveis pelo estudo e acompanhamento daquela criança são os profissionais do acolhimento, né? Eles é que são os responsáveis, não nós. É uma previsão legal. Nós entramos, muitas vezes, né, quando a criança ainda está acolhida, nós que estamos falando equipe técnica da vara, quando o juiz entende que ele precisa de algum tipo de esclarecimento e pede a nossa ajuda, porque nós somos uma equipe de assessoramento. Tá? Quando a equipe do acolhimento, depois de um estudo da família, né, das viabilidades ou não de reintegração familiar, esse é o foco, né, em primeiro lugar, a reintegração familiar. Quando isso não é possível, então é que se dá um parecer, né, sugerindo a colocação em família substituta para aquela criança. Havendo essa determinação, a gente vai atuar, né, aí sim é uma competência da equipe técnica, né, da vara, e nós vamos, então, providenciar essa colocação considerando aquela criança, a história dela, as expectativas, os desejos, quando ela pode ser ouvida sobre isso, né, e respeitar as prerrogativas legais, que é o cadastro, é uma ordem tal, de colocação. Então, a gente vai também procurar a família que mais atenda às necessidades daquela criança. Bom, então, o encaminhamento, ele vai depois, né, se não ficar muito claro, né, por uma questão do tempo, eu posso explicar também, se vocês tiverem interesse, né, porque o encaminhamento já é uma outra etapa. Passando, né, voltando ao tema específico aqui da mesa, é possível responder, pergunta, o que pode levar a uma devolução? Certamente não completamente, né? Porque essa razão nos escapa, né? A razão toda nos escapa, inclusive, aos próprios adotantes ou pretensos adotantes que devolvem aquela criança, né? Então, a gente pode apontar alguns fatores de risco, e eu fui pensando mesmo nas situações reais que a gente viveu, né? Está nos livros, mas a gente viveu mesmo. Tá? Bom, uma das questões, né, que eu já apontei antes é a importância desse primeiro momento de reflexão e de tomar contato com o seu próprio desejo, que acontece na habilitação. Isso pode evitar muito expor esses candidatos, né, a uma demanda que tem riscos de colocar tanto ele, né, eles ou ele, como as crianças, numa situação muito delicada, numa situação de sofrimento. Muitos processos, muitos casos de devolução, eles acontecem em algumas situações que isso não aconteceu. Por isso é que a gente tem que ter um certo cuidado. Como não aconteceu? Às vezes a pessoa conhece a criança, né? A gente tem programas de apadrinhamento para crianças, voltado para crianças maiores, para o convívio, né? Resgatar esse convívio social. Muitas vezes a pessoa vê a criança, se encanta pela criança, e muitas vezes, quando a gente está encantado, apaixonado, a gente não pensa, né? A gente não consegue fazer, né, esse distanciamento para entender onde você está, como você se coloca diante daquela situação realmente, né? Então, o que eu estou chamando de... não houve o tempo desse desejo ser interrogado com todas as suas implicações, né? E aí,
né, as situações, às vezes, são catastróficas. Às vezes, tem demandas que não são demandas de filiação. São demandas de companhia, são demandas de resolver uma situação conjugal. Né? Eu estou com um caso exatamente assim, né? Uma menina linda, ficou 3 anos com uma família, o casamento se desfez, provavelmente já não estava bom, né, naquela época. E quando o casamento se desfez, ela não tem lugar. Né? Tem lugar para ela, perdeu a função dentro da família. Isso acontece, isso não é brincadeira, né? Não é assim, retórica, isso acontece. Por isso é que a gente é um pouco chato, né? No sentido de bater um pouco nessa tecla de que é preciso que haja uma reflexão e uma preparação, na medida, né, do possível sempre, para se viver esse tipo de... Ai, vou correr, gente. Agora, desculpa, vou ter que dar uma corridinha. Bom, uma outra situação seria a falta de elaboração do luto pela esterilidade, né, quando a presença da criança, ela torna, na verdade, ela torna-se incômoda porque ela é uma marca de uma ausência. A pessoa vive a ausência da criança que ela não teve. E aquela criança, e se isso não está bem elaborado, essa criança vai ser essa presença da ausência, e dói. Né? A criança imaginária, né, se ela não dá espaço para a criança real, né, que é um sonho que está invadindo ali todo o espaço psíquico dos candidatos, né? Quando não há, entre os pares, o compartilhamento do mesmo desejo, tá? Quando nasce um filho biológico e a criança não tem lugar, e as motivações humanitárias, né? Vou adotar para salvar as crianças, né? Bom, no que diz respeito à criança, rapidamente, eu vou dizer que é uma pergunta se ela pode se beneficiar dessa adoção. Nem todas as crianças, às vezes, podem se beneficiar de uma adoção, porque elas não estão preparadas para isso. Né? A frase que eu escolhi para dar título, né, eu tenho que falar sobre ela, foi o seguinte, né, uma frase assim, um pouco impactante, que me impactou mesmo, que eu escutei essa frase de uma pessoa quando ela devolveu uma criança. Essa moça já tinha 2 filhos adotivos, ela era uma família muito harmônica, e ela acolhe uma menina de 6 anos de idade. E aí a gente tem toda uma série de etapas, né, nessa preparação para a criança vá para a família e tal. Ela queria queimar todas as etapas, porque ela estava se sentindo bem e ela achava que ela já dava conta, ela já tinha provado pela mesma que ela podia ser uma boa mãe. Só que não funcionou. Né? A criança não tinha uma resposta afetiva como ela esperava, ela entrou num extremo sofrimento, pela dificuldade que ela tinha de lidar com aquela criança. E no dia que ela, então, vai para devolvê-la, ela vira para mim e fala assim, olha, eu sempre pensei que as pessoas que devolvessem crianças eram monstros, hoje o monstro sou eu. Isso me impactou muito, porque, normalmente, a gente tende a rejeitar as pessoas que devolvem as crianças. É um movimento quase natural. E essa fala dela me posicionou, inclusive, eticamente, diante, né, das pessoas, né, que estão ali. Alguns realmente vão manifestar, vão rejeitar ostensivamente, vão manifestar uma hostilidade em relação à criança. É uma espiral de projeções negativas que acontecem, que é um pouco difícil até de lidar. Né? Mas, no caso dela, eu achei que realmente aquilo me abriu para escutar esse sofrimento também do fracasso do outro, principalmente quando, às vezes, as pessoas não conseguiram ter filhos biológicos. Então, aí é mais triste ainda. Tá? Bom, deixa eu ver como é que eu posso pular aqui. E também da perspectiva da criança. Né? A criança também, ela se sente nesse lugar do monstro. Né? Ela se sente culpada pela devolução, ela tem um sentimento de inadequação, né, que já está lá, mas que se intensifica, porque os adotados, né, o Nazir Hamad é um psicanalista libanês, ele é radicado na França, especialista em adoção, e maravilhoso, eu gosto muito dele, né, e aí, enfim,
ele disse que os adotados eles carregam um duplo peso, o peso de terem sido abandonados e o peso de sentirem-se culpados pelo próprio abandono. Então, uma questão que é uma indagação, uma interrogação que os persegue, né? Na clínica, ele escuta isso. O porquê. Né? Ele ainda fala assim, que é a indagação do porquê. Eles são tomados pelo porquê. Por que meus pais me abandonaram? Porque eu sou feio? Porque eu não agradei? Porque eles queriam uma menina, ou eu sou um menino? Porque eu era doente? Enfim, né? Eles preservam a imagem idealizada dos genitores, porque isso é importante, dentro da construção do romance familiar deles, e tomam para si a falta. Então, quando acontece uma devolução, isso tudo se intensifica, né? E o prejuízo para a imagem narcísica dessas crianças e para a formação dos laços pode ser irreparável quando as crianças vivem isso. Então, a criança fica colocada no lugar do objeto, no objeto dejeto. Né? Uma criança disse para minha amiga, minha colega de trabalho, eu sou um lixo, ninguém me quer, todos me devolvem, nem a minha mãe que me teve me quis. Então, eu acho que é uma fala muito forte, né, para a gente escutar, porque, embora nem todos aqui, né, evidentemente, trabalhem no judiciário, eu imagino que tem muitas pessoas que vão receber na sua clínica os adotados. E é importante ter, né, esse entendimento dessas questões que são comuns e de como, né, eu falei, eles vivem o seu romance. Não sei se eu já pulo tudo. Bom, eu teria outras coisas para falar, mas, né, não vai dar tempo. Então, eu vou só finalizar dizendo o seguinte, né? Eu sugiro que vocês leiam o texto da Maria Luísa Girardi, porque eu acho que o conceito do estranho é muito caro nas questões de adoção, ele é muito cabível. Né? O conceito do estranho, estou falando do conceito de Freud, tá? E eu acho que ela faz uma articulação muito interessante, que eu não vou poder falar aqui. Eu vou concluir no seguinte. Se nós podemos pensar o que seria uma adoção bem-sucedida, essa não seria uma relação sem conflito. É o que nós vemos no livro, né? Cristina nos ajudou a ver isso. Mas aquela onde houve um encontro com uma família capaz de acolher e, mais do que isso, suportar. Falando suportar, verbo transitivo direto, que significa, literalmente, ter sobre ou contra si, não ceder, resistir, neste caso, suportar ou carregar a criança com a sua singularidade. E eu vou terminar com as palavras assim, de quem de direito, para falar sobre o assunto, né? E aqui numa reverência a um congresso que usa a literatura como um ponto de articulação. Um caminho assim nunca é óbvio e nem fácil de percorrer. A cada cruzamento se exige coragem para escolher o caminho a tomar. É preciso dar um passo para o desconhecido e se deve estar preparado para que a vida possa virar de ponta cabeça. Cristina Richardson. Obrigada, gente. Obrigada, Jane, pelas suas palavras. Agora, a próxima, Ana Carolina. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nesse congresso e sobre um tema que é muito relevante para o meu trabalho e para um tema que eu escolhi trabalhar. Então, eu queria trazer um pouquinho a minha trajetória, só para trazer o ponto de vista da fala, porque aqui na mesa foi proposto o debate do tema da devolução e da entrega, né, na questão da adoção. E aí eu tinha um entendimento da devolução como abandono. E aí, a partir da minha trajetória profissional, isso aí quando eu comecei a trabalhar, a partir da minha trajetória profissional, isso foi um pouco sendo reforçado, porém, toda essa discussão que eu estou vendo aqui, né, desde ontem,
com a psicologia, eu sou advogada, isso me traz muito mais reflexões para ver se é isso mesmo que eu pensava. Então, hoje, eu vou contextualizar aqui esse meu lugar de fala, mas ressalvando que eu estou falando desse lugar do profissional do direito. E que, infelizmente, com todo respeito a meus colegas, eu acho que a gente prejudica muito a questão do direito da infância por reduzir ele a todo o direito que a gente aprende na faculdade, que não é o direito da infância, é o direito civil, é o direito monetário, é o direito que traz bens e resolve questões de violência. Então, assim, minha primeira experiência foi na vara civil da infância. Foi lá, eu trabalhava com tributário durante metade da faculdade. Em 2008, eu fui para a vara da infância. Foi um choque na minha vida, porque eu vivia na minha bolinha lá, estudava na faculdade só questões que não tinham nada a ver com a realidade social do país. De repente, com 20 anos, me deparei tendo que fazer uma sentença que decidiu o futuro de um vínculo de filiação de uma criança, de um adolescente, ou da destituição, ou da perda daquela criança pela mãe. E isso, como eu não tive na faculdade, não tem na UFMG nenhuma disciplina do direito da criança e do adolescente, o que a gente aprende com a prática, com as leituras, né? E eu tive a experiência lá de contato com o setor técnico. A Tânia foi uma profissional lá que foi a primeira que me acolheu. Um dia que eu peguei um processo que era para dar uma sentença de adoção e eu não entendi nada do relatório, porque os argumentos jurídicos da defesa e do Ministério Público, o relatório me deixou totalmente perdida. Qual que é aqui? Só que, ao mesmo tempo, o relatório me fazia ter uma direção. Então, aqui é o caso de adoção, sim. Mas, e esses argumentos jurídicos que pesaram para essa decisão? Quando eu fui discutir, e isso pelo relatório, porque lá a gente tinha orientação, assim que eu cheguei, assim, a orientação nesse momento do processo, você remete os autos ao setor de estudos familiares para fazer o estudo ou avaliação. Aí eu peguei e subi no andar de cima para conversar com a Tânia, que foi uma das que assinaram o relatório. E essa conversa foi muito rica, porque, naquele diálogo ali, ela me explicou coisas que estavam escritas, que não eram na minha área de formação, e eu recente ali, né, que me fez ter outra visão daquele processo de adoção, que não era simplesmente um processo civil sendo julgado. Ali era uma vida de uma família, de uma criança, de uma genitora, de várias pessoas. Então, a importância daquela decisão ali e para que ela fosse tomada de uma forma muito consciente e justa, acima de tudo. Aí eu tive a experiência, fui estagiária do Dr. Rodrigo, que está aqui hoje, aí no direito de família, percebi ele com a visão psicanalítica dele, que trouxe para o direito, teve um importante papel nisso, né, Dr. Rodrigo? E essa visão no direito de família fez rever também as legislações e a forma como os processos de família eram julgados. Porque essa participação do psicólogo, do assistente social e da psicanálise nos processos trouxe para que o resultado daquelas ações fosse o resultado de fato justo, e não um resultado legal. Porque o legal nem sempre é justo, não é porque está na lei que é justo. A justiça é bem relativa, então a gente tem que ter consciência disso. E agora eu estou trabalhando a advocacia. Gostei muito, era muito excitante, mas também muito frustrante, porque você defendia só uma parte. Então, às vezes, eu pegava os processos no escritório do Dr. Rodrigo e falava assim, mas a parte contrária tem um pouquinho de razão, mas eu não posso considerar isso no processo, porque eu estou defendendo os direitos daquele cliente. E, num direito de família, não é todo mundo que tem 100% de razão, né? A família ali é um núcleo familiar. Então, não é um ou outro. Pode ser que um tenha mais que o outro, mas aquilo ali me causou um pouco de desconforto. E aí, hoje, eu trabalho, eu advogo, então, eu só faço divórcio consensual, para não precisar de lidar com brigas de marido e mulher, de preferência no cartório, quando não tem filhos, e com processos de adoção. Processo de adoção internacional e nacional, que é o que me traz uma alegria do resultado do trabalho, porque eu tenho vários clientes que me ligam, falam, que pegaram crianças, que a irmã, que é médica, diz que tinha um bebê no hospital, a adoção que é ilegal.
E aí eu recuso. A minha opção por recusar é porque eu não vou conseguir fazer a defesa para o que aquela pessoa quer, e ela tem o direito de defesa dela, tem o direito de pedir tudo, porque eu não acredito nela. Então, eu não me sinto capacitada de sair dessa minha crença e desses meus julgamentos para fazer a defesa daquela única pessoa. Então, eu reforço que as adoções que eu faço são todas legais. Em alguns casos, é igual nessa que eu estou fazendo agora, que a primeira advogada entrou com um processo de adoção, mas, na verdade, era um processo de reconhecimento de maternidade socioafetiva. O resultado final disso, eu imagino para psicologia ou para as outras áreas, é o mesmo, é o vínculo de filiação. O processo é diferente, a fundamentação jurídica do processo é diferente. Então, em um caso ou outro, eu pego isso que está um pouco fora da lei, mas que também tem uma razão de ser ali, eu acredito naquela causa ali e defendo. E trabalho também no CREAS, meu colega Fabiano está aqui, vai falar mais tarde, eu sou do jurídico, foi outra experiência extremamente relevante para mim, porque eu cheguei, quase que tinha decorado toda a legislação do SUAS, tipificação, todos os documentos, mas cheguei lá com quase 30 psicólogos e assistentes sociais, eu era a única advogada, nunca tinha trabalhado diretamente na política de assistência, não tinha um conhecimento do funcionamento, e aí eu chego e vejo o funcionamento da política pública diferente, não pior ou melhor, mas diferente daquilo que está prescrito na lei. E, talvez, em razão disso, vários dos gargalos que aparecem, a gente não tem como solucionar, ou a gente fica reproduzindo discursos de algo que funcionou antes, ou de algo que deveria ser antes, para fazer agora, ignorando que a lei mudou e que a sociedade evoluiu. Então, eu começo aqui, para voltar para o tema, então, título do meu trabalho, Direito à Entrega da Criança à Adoção, da proteção da entrega e da responsabilização do abandono, porque a proteção da entrega aqui é a entrega legal da criança em adoção, que eu vejo até hoje que é uma questão da cultura que a gente tem, da reprodução que a gente tem dos institutos e tudo. Muita gente fala em doação da criança, mas doação para o direito é a transferência de uma propriedade de uma coisa, sem custos, né, sem transação monetária, transferência gratuita. Então, o termo doação da criança, e a lei não tem nunca essa designação de doação, ele me traz essa questão da criança como objeto, que hoje não é mais. E responsabilização do abandono, que está incluído ali todas as formas de abandono, inclusive a que eu entendo, né, e estou tentando rever agora, a questão da devolução da adoção também. Aí a frase que eu trago aí se é discutível que uma criança não pode sobreviver e desenvolver sem atenção de uns cuidados maternos, não é certo que todas as mães humanas sejam predestinadas a oferecer-lhe esse amor de que ela necessita. Tive que buscar fora do direito, porque eu acho que ela que representa a visão da Batenda, né, na questão do mito do amor materno. Então, eu vou tratar aqui essa diferença do abandono e da entrega, a realidade, a legislação e a história. A adoção e a institucionalização da criança, que são consequências desse abandono e dessa entrega, como resposta para a falha da responsabilidade compartilhada que a Constituição traz entre Estado, família e sociedade na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Os mitos e equívocos que se tem na entrega legal, as causas de manutenção e propagação dos mitos, consequências, e tentar responder ou refletir sobre o que fazer para fazer valer o que está em lei, que é a dificuldade que a gente tem. Então, na história, o abandono é uma realidade, né? Sempre aconteceu, independente do contexto histórico ou cultural, o abandono, seja na forma de entrega, como é hoje, ou no deixar ser, né? Sempre ocorreu. E a roda dos expostos foi das formas que não era uma política pública, era uma filantropia, um projeto de caridade, em razão do grande índice de mortalidade infantil e dos infanticídios, e da necessidade também de ter pessoas para ser colocadas no trabalho doméstico, ou seja, outra igreja católica também seguia aí na sua doutrinação. Essa foto aí, numa viagem que eu fui para Barcelona esse ano, eu passeando pela cidade, de repente, eu olho esse buraco assim, numa Santa Casa de Misericórdia, que hoje não funciona como Santa Casa, mas eles preservaram a estrutura teoricamente original. Ela é de 1500
e alguma coisa, não sei se dá para ver aqui, a data de 1500 e alguma coisa, que tem a roda dos esposos, que é esse buraco aí na descrição fala, que a criança colocada aqui, girava, tocava um sino, e a pessoa lá de dentro acolhia essa criança. E esse negocinho do lado ali, ó, ele é para doações. Aqui coloca como espaço para esmolas, que qualquer pessoa podia ir lá e colocar para ajudar na manutenção dessas santas casas de misericórdias que criavam as crianças. A evolução da questão do abandono da legislação aqui no Brasil, a gente teve a primeira roda dos esposos em 1726, em Salvador. Aí vocês veem aí, ó, que tem 100 anos ali de reconstrução de primeiras casas. Então, foi um longo período. A gente tem muita ideia de que a gente vai conseguir, na nossa vida, no nosso período profissional, mudar alguma coisa, e a gente está um pouco iludida, porque a gente vê pela história aqui que esses processos de mudança são processos de mudança cultural, que levam muito tempo. Então, eles duram muito tempo e demoram para acontecer. Então, 1726, Salvador, 38, Rio de Janeiro, 89, Recife, 1825, 100 anos depois, foi a primeira roda em São Paulo. E aí, o Código Civil, em 1916, ainda existia a roda dos esposos no Brasil, ele inaugura a adoção no ordenamento jurídico brasileiro, de uma forma completamente como até de hoje, mas é a primeira vez que se fala em adoção. Mas não fala nada da questão do abandono ou dessa roda dos esposos. O Código de Melo Matos, de 1927, ele proibiu o sistema de rodas, apesar de designar as crianças abandonadas como expostos, e o Brasil foi o último país do mundo, assim como a escravidão, a abolir oficialmente, né, proibir o sistema da roda dos expostos. O Código de Melo Matos foi a primeira vez que institucionalizou pelo Estado a entrega das crianças com anonimato das mães, mas não estabeleceu procedimentos para essa entrega. Então, a mãe tinha o direito, né, teoricamente, anonimamente, de entregar, mas como fazer isso? Também não previa. Ou seja, era uma lei que não tinha muita aplicabilidade, porque como fazer algo que está previsto como direito, se não tem mecanismo de execução desse direito? Em 1940, foi a criminalização do abandono da criança e do adolescente. Então, essa entrega aqui, mediante anonimato, criou meio que o que a gente chama de antinomia, eu vou falar muito dela hoje, antinomia jurídica, que é um conflito entre duas normas, dentro do mesmo ordenamento. Então, olha só, o aborto era criminalizado, mas a entrega da criança por anonimato era permitida. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a partir de 1948, foi aí quando a gente começa a dar um ciclo na evolução desses direitos. Com os direitos humanos, né, conquista e reconhecimento do direito da mulher e das crianças e adolescentes, criou uma outra antinomia jurídica, o direito de ser filho e o direito da escolha pela maternidade. Isso porque a evolução do direito da criança e do adolescente, ela traz o direito à convivência familiar e comunitária, mas o direito da mulher dá a ela o direito de entrega dessa criança. Então, qual direito deve prevalecer? A gente tem que analisar bem para verificar essa resposta. O Código de Menores de 79, então, o que não tinha esse modelo de entrega da criança, ele colocou uma possibilidade, delegação do pátrio poder, que era o poder do pai, não era o poder da mãe, igual hoje é o poder familiar, que é da mãe e do pai, ou do pai, pai, mãe, mãe. O direito, pátrio poder, ele podia ser delegado. Então, o pai poderia ir até um juiz de menores e falar: quero delegar o meu poder e entregar a criança. A motivação dessa possibilidade é prevenir a situação irregular do menor. A Constituição, ela rompe com todos esses paradigmas. Ela traz igualdade de gêneros, doutrina da proteção integral, o direito à convivência familiar e comunitária. Mas ela não trouxe o direito da entrega da criança para adoção. Ela não regulamentou isso e o abandono continua até hoje, desde 1940, é a mesma lei. Em 1990, o ECA, que regulamenta a doutrina da proteção integral, mas traz esse princípio do melhor interesse da criança. Então, independente de qual seja a normativa, o melhor interesse sempre vai
sempre vai superar, apesar de uma lei estar direcionada do lado oposto. A lei de adoção de 2009, então, ou seja, há 9 anos atrás apenas, foi garantido expressamente o direito da mulher, que não é o direito da criança e do adolescente, é o direito da mulher em entregar o filho para adoção. Essa lei, pelo Marco Legal da Primeira Infância, em 2017, ele estabelece os procedimentos pelos quais essa entrega vai ser feita, essa entrega legal vai ser feita. Então, a gente tem aí que esse conflito do direito da escolha pela maternidade da mulher, ele só foi prescrito em 2009. E o direito de ser filho, né, ele estava aí desde a Constituição mesmo, e o direito à convivência familiar. Qual que é a diferença legal, então, da entrega legal e do abandono? Entregar o filho para adoção, direito assegurado às mães e gestantes, parágrafo único do artigo 13, evita o abandono, adoções ilegais e o tráfico de crianças. O abandono, aí aqui coloca do bebê, porque a entrega é do bebê. É crime previsto no artigo 134 do Código Penal, com pena prevista de detenção em regime fechado de 1 a 3 anos. Se resultar em morte, esse abandono, a pena aumenta para 2 a 6 anos. Então, a gente tem essas diferenças aqui. O que é, então, o que a gente chama hoje, o que a gente tem, que a gente pode assimilar ao abandono aqui? O parto anônimo, que ele, hoje, teve 2 projetos de lei que tentaram instituir o parto anônimo e regulamentar, mas eles foram arquivados. Então, até hoje, não tem... E eu vou trazer aqui só com a legislação em vigor, não na que deveria ser ou a que pode ser. A que está em vigor até o momento de hoje. Então, parto anônimo hoje, se a mãe tem a criança e não registra e tudo, isso é uma forma de abandono. A devolução após a adoção, que está também sujeito à responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? É algo que foi mencionado aqui antes, da indenização por dano moral. E por que o entendimento, segundo as últimas decisões que reconheceram essa possibilidade? Porque, a partir do momento que tem todo o processo de habilitação, a escolha por adotar, toda uma preparação teórica para essa adoção, a devolução dessa criança, então, essa forma de abandono, ainda é pior, porque a mulher, quando ela é gestante, ela não tem nenhum curso que ensina ela a ser mãe ou que explica para ela as consequências ou as responsabilidades da maternagem, né, de ser mãe. E, na adoção, isso tem. Então, essa responsabilidade civil, sem dizer que é como se fosse um segundo abandono. Então, tem essa possibilidade também. E a entrega ilegal, que não necessariamente é um abandono, porque o abandono é o quê? Deixar, né, assim, deixar ser ali, deixar Deus dará, como diz. Né? Agora, a entrega ilegal não tem um abandono em si, porque a mulher, quando ela entrega, ela não está abandonando, ela está entregando ao cuidar de outro. Aí eu não sei avaliar pela perspectiva e o significado psicoterápico disso aí, mas é uma entrega, não é um abandono. A entrega ilegal, ela do tráfico e venda e da criança, então a mulher entrega a criança mediante pagamento, crime previsto no ECA, adoção à brasileira, que é o fato de você registrar como seu o filho de outra pessoa, né? E isso foi um jeitinho brasileiro dado, como muitos que a gente dá, porque não tinha regulamentação para isso, para essa entrega. Então, foi a forma que as pessoas encontraram, devido à cultura que não permitia a mulher entregar essa criança, de formalizar uma adoção. E adoção intuito personae, que é aquela adoção direcionada a uma pessoa específica. Então, eu não quero adotar um bebê qualquer, eu quero adotar essa criança porque eu estou com ela, cuidando dela, por exemplo, ela é filha da minha vizinha, a minha vizinha viajou e deixou ela comigo, tem 5 anos que ela está comigo, eu quero adotar ela. Ou então porque eu sou padrinha ou madrinha de uma criança no abrigo e criei o vínculo com aquela criança, e aí eu quero adotar aquela criança, não quero a que está vindo para mim na fila. Eu posso até estar habilitada para adotar, mas eu não quero aquela que vem na fila, eu quero aquela criança específica. Essa adoção também não é permitida no Brasil, ela é ilegal, a não ser em casos de melhor interesse da criança. Eu já tive um caso de uma adoção que o adolescente tinha 15 anos, e era uma situação assim, tinha um termo de entrega do Conselho Tutelar, no início da década de 90, um dos primeiros conselhos tutelar que teve, e
eles entenderam que a família era muito humilde, não tinha tanto esclarecimento, entenderam que aquilo era adoção. Até o dia que eles tentaram fazer, se eu não me engano, foi CPF, a identidade, e recusaram, porque não tinha nem a guarda legal, nem a adoção. Então, mas, para eles, aquela foi a forma. Se o Conselho Tutelar entregou, então eu adotei. O termo de entrega de responsabilidade, para eles, era o suficiente para constituir como adoção, e eles amavam aquela criança como filho, ele também amava os pais como pais, então, para eles, aquilo foi adoção. Então, a gente só regulamentou uma situação de fato. A entrega legal, como eu mencionei antes, está prevista, e essa alteração da lei da primeira infância, ela inclui essa expressão aqui, que a entrega, a interesse de entregar seus filhos para adoção é obrigatoriamente encaminhado sem constrangimento à Justiça da Infância e Juventude. Esse sem constrangimento aqui faz toda a diferença. Por quê? Porque, como eu vou colocar aqui, a mudança recente desse paradigma, que permite a entrega da criança, ela rompe com um ciclo, isso aí, 2009, né? Um ciclo excludente de 5 séculos do Brasil. Então, essa mudança da lei, ela não significa automaticamente, não foi porque uma lei foi sancionada que a sociedade agora vai agir como ela prescreve, mesmo porque a sociedade não tem nem acesso à publicação dessa lei, a não ser que ela seja divulgada na mídia aberta. Né? Então, assim, essa mudança de paradigma, ela requer uma mudança do agir da sociedade para incorporar esse direito e esse novo paradigma, que é um processo longo de transformação, mas com muitas possibilidades de atuação nossa também. Então, por que um direito previsto não é exercido e o crime é recorrente? Por que as mulheres, mesmo sabendo que têm direito, não entregam essa criança? Se eu engravido hoje, eu não tenho a possibilidade de fazer aborto. Porém, se eu tenho condição financeira, eu tenho mecanismos de fazer esse aborto. A realidade do Brasil é essa, não é o que a lei prescreve, mas a realidade nos demonstra essa. E eu tenho certeza que vários de nós aqui conhecem muita gente, se não já fez um aborto. Mas é ilegal. A mulher pobre, ela não tem acesso, porque isso são procedimentos muito caros. Ela não tem essa possibilidade. Então, qual que é a alternativa dela? Meios culturais, meios que não são médicos, não são meios ideais, né, os corretos para realizar esse procedimento, e resulta, muitas das vezes, se não na maioria, em morte, ou então na prisão, porque são esses 2 destinos que tem para essas mulheres, para essa classe. Então, essa cultura irracional, o mito, né, do amor materno, que é o que eu vou colocar aqui agora, todas essas, a questão do dever de ser mãe, da obrigação de ser mãe, ele se contrapõe à realidade, mas ele, ao mesmo tempo, não permite que a mulher se coloque naquela posição de fazer o que o direito dá a ela a possibilidade de fazer. E elas acabam abandonando, porque é muito mais fácil lidar com... aí eu não sei, né? Eu digo mais fácil no sentido do número de recorrências, e também pelo aparato. Deixar uma criança, não que seja fácil emocionalmente, mas é fácil no sentido de opinião e julgamento, e de métodos também, do que eu chegar no centro de saúde hoje e falar assim, quero entregar meu filho para adoção. As pessoas vão regalar o olho. Então, esse já é o primeiro embate que a mulher tem, mesmo porque é uma lei nova. Os mitos e equívocos que tem da entrega legal. O amor materno, inato e instintivo. Toda mulher nasceu para ser mãe e boa mãe. A mãe que entrega é má. Entrega a mesma coisa que abandono. A mãe que entrega o filho sofre algum distúrbio. Forçar o vínculo entre mãe e filho a qualquer preço. Forçar o interesse materno quando ele não ocorre. Causas de manutenção da propagação dos mitos da entrega legal. O preconceito, a desvalorização da mulher, incompreensão, censura, retaliação, estigma, exclusão social. E eu acho que isso aqui é muito importante para a gente que está aqui nesse ambiente, que tem possibilidade de trabalho ou que pretende trabalhar nas políticas públicas. Falta de oferta efetiva de políticas públicas para os direitos previstos. As consequências, né? A manutenção do sistema de exclusão, ou seja, hoje a adoção, ela é meio que uma forma do Estado resolver o problema que a gente comentou isso ontem, né, no debate
da noite, a adoção como mecanismo de solução do Estado para o problema que ele causou inicialmente, porque ele não ofertou o que era para ser ofertado, ou seja lá o que for. A criminalização, encarceramento e morte da mulher em razão do aborto, o aborto em si, o abandono, o infanticídio, maus tratos, negligência, tráfico de pessoas, adoções ilegais, as adoções tardias, prejuízo no desenvolvimento da criança, violação dos direitos da criança e prolongação e manutenção da sua institucionalização. E aqui, gente, eu não quero dizer que toda criança que vai para adoção, que é disponível para adoção ou que é adotada, essa mulher, se tivesse o direito de, ou se tivesse mecanismo de entregar, entregaria ele em primeiro lugar. Eu não sei disso, eu não sei dizer sobre isso. Mas fato é que a gente vê que, a partir de experiências que estão tendo agora, a partir dessa nova lei, que isso é um reflexo dessa realidade. Então, não necessariamente um mito, a consequência dele é essa, mas isso é num plano mais geral, para os casos como um todos. Aí eu coloco aqui o que fazer: cumprir a lei e prevenir o seu descumprimento, que é mais difícil. Essa responsabilidade que eu falei compartilhada, Estado, família e sociedade, ela transcende a normativa, muda valores. Mas, para a gente fazer isso, a gente tem que ter ações efetivas e enfrentar os mecanismos de padronização de serviços, os mecanismos de manutenção de um sistema que, às vezes, a gente nem percebe que está reforçando, e mais. Eu vou colocar aqui exemplos, só para falar rapidinho. Para cumprir a lei, o que a gente precisa? Que isso são a lei de adoção e o Marco Legal da Infância incluiu no Estatuto que antes não tinha. Assegurar assistência psicológica pelo SUS, no período pré- e pós-natal, desde a tomada de decisão até a elaboração do luto, ser ouvida e orientada por equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude, ser encaminhada para atendimento especializado no SUAS ou no SUS, somente se a mulher concordar, ou seja, tem que ser ofertado a ela, não tem que ser forçada a ela um acompanhamento, então tem que ser dada essa possibilidade de oferta. Ter assegurado o direito do sigilo, que é diferente do anonimato. Isso eu acho que foi muito falado aqui. Qual que é a diferença do sigilo e do anonimato? A mulher, quando ela decide entregar, ela vai até um centro de saúde, ela deveria saber disso, falar disso antes, mas ela tem essa criança é registrada no nome dela, porque ela é a mãe biológica, e essa criança, ela reforça essa decisão dela após o estágio puerperal, em audiência. Se tem pai e ela indica o pai, então o poder está todo na mão da mulher aí. Aí várias críticas podem ter, né? Mas a mulher que tem identificar, não é o centro de saúde, não é ninguém que tem que ir atrás do pai ou da família extensa. Isso é a mulher que tem que indicar. Por quê? Considerar o contato com a família extensa ou com esse cara, que seria o pai, na minha opinião, viola o melhor interesse da criança. Por quê? Forçar a criança a viver numa família extensa, mas sem o desejo da mãe de ser mãe, como é que essa criança vai crescer? Eu não sei os efeitos psíquicos que vão causar nela, né? Assim, falar sobre isso. Mas eu imagino que não deva ser uma situação ideal, não deve atender o melhor interesse da criança ela crescer num espaço com a mãe do lado, sabendo que ela não quer ser mãe, que ela não quis ser mãe desde o início. Então, eu acho que isso não é uma possibilidade. Então, a gente não pode insistir. É direito da criança saber da origem biológica. Não é direito absoluto da criança conviver com a família biológica. É o direito primário dela. Mas, se a mãe dela quiser, ou se a mãe não puder, e ela tiver, o conceito de família extensa está muito claro no Estatuto. E eu acho que, muitas das vezes, a gente vê os profissionais, e por falta de conhecimento, porque a gente não aprende isso na nossa formação acadêmica. O conceito de família extensa é parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Se a criança não acabou de nascer, como é que eu posso presumir esse vínculo de afinidade e afetividade com a tia, com a avó? Aí eu não sei da questão do desenvolvimento da criança, os efeitos psíquicos dela, isso durante a gestação, mas essa mulher que decide, tem uma decisão consciente de não ser mãe, de entregar esse filho para adoção de maneira legal, ela não pode ser condenada à maternidade. Porque a mãe dela quer, porque a irmã dela quer, porque o pai dela acha que deve ser. Então, isso eu acho que é algo que a gente tem que refletir.
Qual que é o real interesse aí? Manter um padrão ou manter ou preconizar, assim, pelo melhor interesse? E a prevenção e o cumprimento, aí eu vou rapidinho finalizar, o trabalho em rede integral, interdisciplinar. E esse congresso, eu acho que está trazendo muito conhecimento para a gente que está trabalhando aí na ponta, no atendimento dessas famílias. Essa capacitação continuada dos técnicos, servidores, trabalhadores das políticas públicas de atenção e do privado também, porque tem muito hospital privado aí, né? Tem muitas clínicas privadas. Então, a capacitação desses profissionais ela é de extrema importância, porque se esses profissionais não sabem do direito, como que eles que têm o dever, inclusive todos eles eles sofrem penas se sabem dessa decisão da mãe, tomam conhecimento e não encaminham essa mãe, essa mulher gestante, para a vara civil da infância, eles estão sujeitos a infrações administrativas. Então, isso é muito sério. Assim, os profissionais da rede têm que ter um trabalho articulado para saber para onde mandar, a quem acionar em cada situação, e também um trabalho capacitado para tanto. Então, eu que trabalho na assistência, eu preciso saber o que faz o pessoal da Vara Civil, eu preciso saber o que o pessoal do Ministério Público faz. Não que eu vá fazer aquilo da forma como eles fazem, mas eu preciso saber o trabalho deles, porque, às vezes, tem atuação que eu não posso ter, eu não tenho como ter, mas eles têm. E, se eu faço essa articulação, esse direito da família, na verdade, o direito da criança ou o direito da mulher, ele pode ser assegurado. Então, aí, depois, eu trouxe uns exemplos de programas no Brasil que trabalham isso, mas eu vou deixar disponível depois para vocês terem acesso. Nos trechos, né, do livro, ela fala que lamenta que a sociedade brasileira não seja como a sueca, que protege seus cidadãos. Então, eu concordo com ela, eu também lamento muito, mas eu acho que a gente tem toda a possibilidade e capacidade, se a gente quiser e nos dispor para tanto, para fazer essa diferença aí. Então, é isso, pessoal. Obrigada, Ana. Pessoal, então, a gente abre agora para perguntas e comentários. O microfone está aqui na frente. Vocês podem levantar a mão, que ele vai até aí. Olá. Queria fazer uma pergunta para a Jane, para saber como que, a partir da sua experiência, como que você entendeu que era a forma de intervir quando o adotante chega até você para falar que quer entregar uma criança, a criança que está com ele já há um tempo, pouco. Como que você entende que deve ser a forma de intervir? E como que você acha que tem que parar ou aceitar a decisão dele de adotar, de devolver? Você está falando no geral, né? Assim, quando uma família chega com essa demanda, é isso? Que eu entendi? Obrigada, Débora. Minha estagiária. Foi, não é mais, querida. Bom, uma certa crise é esperada em qualquer situação, principalmente a adoção tardia. Então, não quer dizer que uma família que chega falando de devolução, que ela vai devolver, a maioria não vai devolver, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é escutar. E, entendendo essa dinâmica, né, como é que essa alteridade da criança se impõe, como é que essa estranheza inquieta a família, né, é que a gente pode intervir. Às vezes, assim, até a gente mesmo se surpreende, que as pessoas chegam lá tão bravas, mas tão bravas, assim, com, né, a casa pegando fogo, o menino completamente desorientado, e elas precisam só ser escutadas. É quase uma catarse, uma abreação, sei lá. Aí elas fazem, e aí a coisa flui, obviamente. É um caminho difícil, não é um caminho fácil, não tem nada de mágico. E, muitas vezes, assim, muitos casos que eu atendi, eu não atendia a criança. Eu escutava muitos pais, durante muito tempo. Eu só escutava a criança se eu achava que é realmente necessário, porque eu não queria que aquilo ficasse depositado na criança, porque não era uma questão da criança.
o que ela estava trazendo ali. Então, cada caso é um caso. Quando a gente percebe ou que a hostilidade é muito intensa, né, que as projeções, né, a criança se torna realmente o objeto mal perseguidor, né, daquela família, isso é bem real, assim, a gente vai percebendo que realmente não tem nada para recompor, porque não tem nada para ser construído ali. Então, isso é muito de cada situação específica que a gente vai sentindo à medida que você vai escutando aquela família. Não tem muita receita, não. Tem você se preparar para escutar aquelas situações. Isso aí a gente faz vivendo mesmo. Não sei se eu te respondi, mais ou menos. Boa noite, parabéns, Jane e Ana Carolina. Coisa linda ouvir vocês falar. Não é uma pergunta, só uma ponderação com respeito à fala da Ana Carolina, que, inclusive, era uma coisa que a gente estava discutindo hoje nas mesas de trabalho junto com a Rafaela, o quanto que, para nós que não somos da área da psicologia, que tratamos também com esses casos, o quanto é importante essa desmistificação dessa maravilha que é a maternidade, né? O quanto a gente precisa realmente ressignificar, precisa ir atrás, estudar. Tem uma autora que eu leio bastante, que é a Elizabeth Badinter, que ela fala como a gente tende a demonizar essa mãe que não quer ser mãe, que às vezes está lá e que tem o senso de querer dar a criança para adoção, né? É só um apontamento mesmo de o quanto que nós que estamos na ponta tratando com isso, é importante a gente ressignificar todos esses conceitos dessa maternidade maravilhosa, que também não são só flores, e essa cultura de que a mulher, né, ela está lá para que a maternagem é o ápice do que ela tem que ser enquanto mulher. Então, parabéns, eu achei muito interessante essa parte. Posso fazer um comentário? Eu acho que não é só a idealização da maternidade, não, é a idealização da família. E ainda hoje, é a idealização, pior ainda, da família nuclear, né? E eu acho, assim, ao longo da nossa vida profissional, assim, como a Ana falou, os saberes se complementam, né? Obviamente, as pessoas não têm que ler, né, o mito do amor materno, né? Se elas nem, às vezes, passaram pela faculdade, mas estão ali nos conselhos tutelares, enfim. E, às vezes, intervenções desastrosas, né, que comprometem a vida de uma criança, de uma família. Por muito, assim, eu escutei os filhos de uma moça essa semana, que foi assim, o filho tem 28 anos mais velho. Uma vida, são assim, vidas de muito sofrimento para sustentar um laço que nem eles sentem que existe, sabe? Então, acho que a questão é além um pouquinho disso. Boa tarde. Ana Carolina, queria perguntar para você, você falou que a entrega legal é somente de bebês, né? Eu queria entender, porque não me pareceu que tem na lei uma faixa etária, né, para isso. E por que é, então, de bebê? De fato, o Estatuto não coloca esse limite de faixa etária, mas ele deixa claro que é bebê, porque fala logo após o nascimento. Então, tem esse período aí e tem os prazos que a lei coloca para a mulher desistir dessa declaração, né, dessa decisão, e também os prazos para encaminhamento da família substituta ou encaminhamento da família extensa, que o prazo máximo que tem aí na lei é de 90 dias. Então, se a lei diz que esse direito é a partir do nascimento da criança, o direito da entrega a partir do nascimento da criança em 90 dias, então a gente tem aí uma criança de, no máximo, 3 meses para ser adotada. Então, mas não tem, de fato, limite, o que é uma grande possibilidade para os profissionais do direito encontrarem argumentos para justificar certos abandonos como entrega. Pergunta? Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu não consegui ouvir a apresentação da Jane, né? Cheguei um pouquinho atrasado,
Mas eu gostaria de saber se aqui, se você, né, na sua equipe, já teve a experiência dessa entrega, né, de atender uma mãe que estivesse entregando a criança aqui na Vara da Infância e Juventude aqui de Belo Horizonte. E para a Ana Carolina, com relação à diferença de sigilo, né, e anonimato, considerando que o projeto de lei aqui no Brasil, né, ele foi considerado inconstitucional, do parto anônimo, né, se você tem uma posição com relação a isso, né, frente à sua experiência, se você considera que teria sido interessante o parto anônimo aqui, sobretudo se a gente olha para o exterior, a gente vê que tem várias experiências nesse sentido, né? Na Europa tem um ressurgimento da roda dos expostos, hoje em dia, né, nos últimos 20 anos. Na França e Luxemburgo tem o parto sob X. Nos Estados Unidos também, todos os estados têm legislações com relação ao anonimato, né? Mas, ao mesmo tempo, a ONU, em vários momentos, já se posicionou contra esses tipos de práticas, né? Então, se você tem um posicionamento assim, com relação a isso. Obrigado. Na verdade, o projeto de lei, ele teve essa declaração porque eu acho que faltou, não necessariamente teria que ser arquivado naquela época, que foi logo no início da apresentação dele, porque talvez se tivesse propostas de alteração de outros dispositivos, ele poderia ser constitucional, sim, integrar o ECA, inclusive. Na verdade, a minha opinião nunca foi certa sobre essa questão do anonimato, porque, para mim, era melhor não saber do que ficar sabendo e imaginando. Mas, depois de toda essa... de tudo que eu tenho ouvido aqui e também dos relatos que eu tenho de alguns colegas, né, de trabalho da área, eu estou vendo a importância que é para a criança, né, para o adulto, no caso, o direito... O anonimato ele é proibido porque a criança tem direito de saber sua origem. Não é que ela tem direito de ter registrado, tem direito de ter registrado, mas isso é para garantir a ela saber da sua origem, se ela quiser. Então, por exemplo, a mulher que entrega o filho não tem, ou que faz o parto anônimo, nunca teria o direito de procurar essa criança. Mas a criança, enquanto adulto, ou se adolescente emancipado com autorização judicial, ele tem o direito de acessar essa sua origem, o que, para mim, está revelando a importância disso. Então, me preocupa só a questão do parto anônimo, dependendo, se tiver outra proposta, dependendo de como ele for estabelecido, o prejuízo que não pode causar para a vida de uma pessoa, não saber da sua origem, porque, às vezes, ela não sabe da sua... não quer saber e nunca vai procurar. Mas e se ela quiser? Esse direito não vai ser possibilitado a ela, né? Mesmo que essa adoção tenha sido feita mediante tramitação legal e processo judicial. Então, a questão do parto anônimo, esse Congresso está me trazendo uma posição direcionada a não ser o ideal, a não ser que ele venha com alguma outra possibilidade. Mas o que eu vejo é o sigilo, porque, por exemplo, na experiência de Pernambuco, que eles têm um projeto Acolher, que é antes da lei de adoção. O projeto Acolher é de 2008. Eles começaram esse projeto antes da lei vir, já sabendo dessa vinda da lei, que o pessoal de lá começou a trabalhar com isso, que é um trabalho de acolhimento da mãe, conscientização, conversa, esclarecimento e oferta de serviço para a mãe, para a mulher, né, tomar essa decisão de ser ou não mãe. E aí, o que eu vi na metodologia de trabalho deles é que eles ofertam, por exemplo, igual aqui em Belo Horizonte, são 7 regionais. Se eu estou numa regional, eu tenho acesso a um centro de saúde tal, que o meu acesso ao centro de saúde é mediante comprovação de endereço. A articulação das políticas nesse programa deles permite que essa mulher seja atendida em outro centro de saúde, para que ela não conviva ou não vá grávida ou queira que essa gravidez seja exposta. Ela tem direito ao sigilo dessa decisão e desse acompanhamento dela. Então, isso, para a mulher, não causaria constrangimento nenhum, seria o mesmo efeito do parto anônimo. Agora, para a criança, faz toda a diferença, porque a criança vai ter registrado lá, inclusive, se a mulher quiser dizer o motivo pelo qual. Então, eu acho que isso é muito importante para a pessoa, não só para a criança, mas para qualquer um que é adotado. Mas a mulher, como a lei de 2017... E outra coisa, esse projeto de lei do parto anônimo foi em 2008, desculpa. A lei da primeira infância trouxe muitas coisas que estavam, de certa forma, previstas ali, inclusive essa questão do sigilo e dos procedimentos no atendimento. Então, de certa forma, ela foi meio que adaptada. Então, esse direito da mulher do sigilo, de não ser exposta, que é o medo ou a preocupação, ele está garantido na nova lei, que é a lei do ano passado.
né? Então, assim, está garantido. Então, não teria necessidade com isso aqui, se a política pública se articular para tanto de ter o parto anônimo regulamentado ou legalizado no Brasil. Bom, desde 95, mais ou menos, aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma tratativa, assim, é uma tratativa formal, mas é um fluxo com as maternidades. As maternidades, quando elas têm, né, a mãe chega e manifesta o desejo da doação, as maternidades ouvem, elaboram um relatório e encaminham para a vara da infância. Nós recebemos as mães que procuram, que buscam por informações, a gente atende, convida elas a estarem lá, explica tudo. E agora, diante dessa nova normativa, aí a gente segue, né, o que é preconizado pela lei. Mas a gente, né, há uns 10 anos atrás, a gente, né, seguia praticamente esse mesmo procedimento que está previsto na lei, de escutar a mãe, de fazer o relato, né, de tudo que estava sendo colocado, ela era ouvida em audiência. Depois houveram umas mudanças, e agora isso retorna, né, na base dessa determinação legal. Bom, eu queria fazer uma pergunta para a Ana Carolina. Gostei muito dessa exposição, foi muito bacana para esclarecer, né, alguns aspectos sobre a questão da entrega. Mas com a mudança da legislação, né, uma coisa nova que aconteceu, eu queria saber a sua opinião e se existe algum movimento em relação a isso, porque agora a criança tem que ficar acolhida durante 10 dias. Né, porque antes a mãe decidia entregar e a criança era imediatamente encaminhada para adoção. E eu vejo, inclusive, a angústia que isso desperta na mãe que quer entregar. Poxa, mas eu quero entregar, por que ele tem que ir para o acolhimento? Né? Assim, e isso, eu fico até, às vezes, receosa de que isso seja um empecilho para a entrega, porque ela queria que fosse direto. Né? Então, assim, eu entendo que isso é um prazo para que a mãe possa se arrepender, né, e recorrer de novo à justiça, apesar de ser um prazo que eu acho que para o arrependimento é muito pequeno. E aí eu te pergunto, assim, tem algum movimento? Porque eu não achei uma mudança pessoalmente positiva. Né? Eu, pessoalmente, acho que isso não tem sido nem para quem entrega bom, né, e nem para o bebê que vai para acolhimento e entra num trâmite processual que tem levado 40 dias, 50 dias, não leva 10 dias. Né? Muito mais, né? Na verdade, o estatuto ele coloca que a mulher tem que ir na vara da infância, né, declarar, né, confirmar essa decisão que ela tomou antes, mas, ao mesmo tempo, coloca um prazo que é maior do que 10 dias para, se ela não aparecer, ou se a família não aparecer, que é esse prazo de até 90 dias. Né, o que é muito complicado. Mas eu tenho um entendimento que, igual essa experiência de Pernambuco, traz muito uma situação como essa, dessa mulher que, olha, a partir do momento que nasce, eu não quero saber, eu quero ir embora. Quero ir embora desse hospital, eu não quero saber. Traz como essa criança ela foi acompanhada pela equipe. Então, ela foi acompanhada pela assistência social, pela saúde e pela vara da infância. Durante a gestação, essa decisão dela está muito mais certa do que aquela que decide poucos dias antes de ter a criança ou no final da gravidez. Então, se tem esse trabalho articulado entre as equipes e comunicação, né, desses atendimentos e de tudo entre as equipes, isso possibilita que o juiz, atendendo o melhor interesse e diante, que eu estou pensando até numa possível decisão, né, atendendo o melhor interesse da criança recém-nascida e diante da clara declaração da mulher, declaração de vontade da mulher que tem que ser respeitada, está no artigo que tem que ser respeitada, e diante dos pareceres da equipe de atendimento, né, da rede de proteção, que não tem possibilidade de reintegração familiar ou de encaminhamento para a família extensa, já encaminha mediante guarda provisória para possíveis casais habilitados ou pessoas habilitadas na adoção. É uma possibilidade. Eu não sei como que seria o resultado disso, porque, por mais que tenha o trabalho de vocês lá da Vara da Infância, que a gente sabe que tem um trabalho de alguns centros de saúde, tem o trabalho de alguns equipamentos de assistência nesse sentido, a gente não tem articulação, isso é um fato. Né? Isso é um fato. Assim, eu falo que eu tenho uma facilidade, porque, como eu já trabalhei lá na Vara da Infância, é mais fácil ir lá, porque eu já sei, inclusive, até qual andar é.
pessoa não sabe, às vezes, nem onde fica. Então, assim, muito menos o telefone. Vira e mexe, os colegas me perguntam, Carol, qual que é o telefone lá do SOFIS? Qual que é o telefone? Porque não sabe, não tem, essa articulação não está presente na nossa política de atendimento. Apesar do Estatuto estar todo, inclusive, tem um artigo específico para essa articulação. Então, eu acho que isso seria a diferença que nós podemos fazer, né, em relação a esse período de acolhimento da criança, para evitar esse acolhimento. Mais alguém? Podemos encerrar, então, pessoal? Está encerrado, então. Agora a gente tem um intervalo e voltamos às 17h45. Obrigada.